Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Fred Guarín, um jogador aí que veio no ano passado para o Vasco, encantou os corações dos torcedores vascaínos com grandes atuações. Ele se apaixonou pela torcida e o torcedor se apaixonou por ele. E tem algo em comum aí com a volta de Vanderlei. O porquê disso? Foi Vanderlei Luxemburgo que intermediou e praticamente contratou o Fred Guarín na temporada do ano passado. E aí, será que poderemos ver Fred Guarín novamente no Vasco da Gama com o retorno de Vanderlei Luxemburgo? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Martim Benítez, o caso aí que tem deixado os torcedores vascaínos muito ansiosos com relação à volta, o retorno de Martim Benítez para o Vasco da Gama, e falar também sobre o primeiro treino de Vanderlei Luxemburgo, que vai ser hoje no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu envie, eles cheguem até você. E além disso, eu vou também pedir para você deixar o seu like. Seu like é importantíssimo, pois quando você deixa seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos iguais a você. E como eu sempre falo, eu volto a dizer, Vascaíno ajuda Vascaíno, e eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar de Fred Guarín, de Martim Benítez, de Vanderlei Luxemburgo, vários assuntos para você, torcedor, e começar falando aqui sobre Vanderlei, o técnico aí que retornou ao Vasco da Gama depois de uma bela campanha no ano passado, para falar a realidade, né? Foi muito bem. O Vasco que voltou a jogar bem, voltou a ter boas atuações, voltou a colocar pressão nos adversários e voltou a se engrandecer no cenário do futebol brasileiro. Pois isso que aconteceu com boas atuações, como por exemplo a vitória que a gente viu do Vasco lá no Beira-Rio, aqueles 4-4 contra o Flamengo, que era o atual melhor elenco do Brasil no ano passado. Então realmente o Vasco com muita garra, muita vontade, e a gente gostou muito disso, gostamos muito da identificação que Vanderlei teve com o torcedor e teve com a camisa do Gigante da Colina. E ele retornou ao Vasco e hoje, pela parte da manhã, pela parte da tarde, aliás, vai voltar oficialmente treinar pela primeira vez a equipe do Vasco da Gama. Já conhece muitos jogadores, pois treinou essa equipe no ano passado, mas também tem novos jogadores, uma equipe com muitas modificações. Para a gente ter uma noção, um grande problema de Vanderlei Luxemburgo no ano passado, né, quando ele comandava o Vasco, era um homem-gol. O Vasco não tinha um homem-gol, o Vasco não tinha um 9 de origem, um centroavante, aquele cara que botava a bola para a rede. Tanto que o Luxemburgo fez algumas modificações, tentou com o Ribamar, tentou botar o Valdívia de falso 9, porém esse ano nós temos aí Germancano, temos Leonardo Gil, temos um bom zagueiro, que é o Marcelo Alves, que não vem sendo muito bem utilizado, temos diversos jogadores com qualidade, que se muito bem utilizados, eu tenho certeza que serão pelo Vanderlei, o Vasco pode sim jogar um bom futebol e jogar um futebol muito bonito. Então hoje, na parte da tarde, no CT do Almirante, Vanderlei Luxemburgo comanda pela primeira vez o treino oficial do Gigante da Colina, depois da sua volta para o nosso Vascão. Pegar a equipe inteira, pegar a equipe cheia, depois de um período aí de folga, visando já o jogo de quinta-feira que vem contra o Atlético Goianiense em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. E Vanderlei também deu uma entrevista a um portal de notícias chamado R7, e ele falou o seguinte: tomara que o Vasco seja o meu último clube para terminar em alto nível e campeão. Então realmente que ele faça um ótimo trabalho com a camisa do Vasco, que ele fique muito tempo vestindo aí, que ele fique muito tempo à beirada de campo, comandando o Gigante da Colina. Como eu falei, um treinador que se identificou muito com o Vasco da Gama, se identificou muito com o torcedor e vice-versa. O torcedor também se identificou muito com o Vanderlei, então que ele possa ter um ótimo trabalho e começar já hoje com os treinamentos, com uma grande transformação e mudança. E ao lado dele vamos ter Antônio Carlos Melo, Maurício Copertino e Daniel Félix, sendo essa aí a comissão técnica de Vanderlei
preparando fisicamente melhor, condicionando melhor. Não sei se vocês lembram, mas ano passado Vanderlei exigiu à diretoria uma caixa de areia para melhorar o desempenho físico dos atletas. Não sei se esse ano isso vai se repetir, veremos hoje, mas tenho certeza que tudo vai melhorar aí com relação ao elenco cruzmaltino. E por último, falar aí de alguns jogadores que tenho certeza que nas mãos de Vanderlei Luxemburgo vão voltar a jogar bola. Por exemplo, Thales Magno e Bruno Gomes, dois jogadores que surgiram ali no período de Vanderlei Luxemburgo e que eu tenho certeza que, se bem utilizados por ele, com certeza vão voltar a jogar bola, e principalmente Thales Magno, que passou esse ano passado, né, o ano de 2020, totalmente sumido. Um novo ano, um novo treinador, forças renovadas, que o nosso Vasco possa voltar a vencer. Falar agora sobre Martim Benítez, uma longa novela, um longo casamento que está muito longe de um desfecho, mesmo que algumas partes lá da Argentina, do próprio Independiente, falem que já está resolvido. É uma novela que vai demorar a ser encerrada. O porquê disso? Ontem tivemos notícias que pessoas ligadas ao Independiente falaram que a chance de Martim Benítez voltar ao Vasco da Gama é praticamente nula, porque Martim Benítez já estaria negociando com Grêmio, Atlético Mineiro e clubes da Turquia. E por conta de o Vasco, não ter aí apresentado as garantias bancárias para a compra do jogador argentino, dificilmente Martim Benítez iria ser contratado pelo Vasco da Gama. Até porque a intenção do Vasco atualmente é prolongar o empréstimo do jogador argentino. Isso dificilmente vai acontecer. Porém, tem notícias aí, essas notícias lá de dentro do Independente, porém as notícias de fora, como por exemplo do Olé, que é um grande portal de notícias da Argentina, fala algo totalmente ao contrário disso. Para eles, o Independente não tem nada fechado com nenhum time e seria necessário a volta de Martim Benítez para o Vasco da Gama, pois aí o Independente não teria chego a nenhum acordo, teria sido tudo um blefe, e aí no caso Martim Benítez não seria utilizado pelo Independente porque o Independente não quer a permanência do jogador e nenhum time estaria à procura de Martim Benítez, somente o Vasco. Então, como eu falei, muitas coisas ainda vão acontecer. Tem sim chance de Martim Benítez ser transferido para um outro clube, mas também há grande chance de Martim Benítez permanecer no Vasco para essa temporada, ou pelo menos para a próxima temporada, vestindo a camisa do Gigante da Colina. E falar agora sobre o craque, um jogador que passou no Vasco no ano passado e, como eu falei no início do vídeo, encantou totalmente o coração dos torcedores vascaínos, e ele se encantou, tatuou a Cruz de Malta na pele, então se apaixonou pelo Vasco da Gama, se apaixonou pelo torcedor vascaíno. E é claro, eu tô falando de Fred Guarín. Fred Guarín, um excelente jogador, um jogador aí praticamente novo ali, 34 anos, está naquele meio termo. Pode ser um jogador que já se aposente, porém tem jogadores que vão aí até 40, 39, então tem mais 5 anos, é um jogador com muita qualidade, joga fácil até os 38, 39 em qualquer clube do futebol sul-americano, ou do Brasil, ou da Colômbia, ou de uma Argentina. É um jogador com muita qualidade, com muito talento, então por conta disso a idade não é algo que influencia tanto, por causa da qualidade que Fred Guarín tem. E o que acontece? Foi um jogador que chegou no ano passado no Vasco da Gama, foi um jogador que chegou inclusive a pedido de Vanderlei Luxemburgo, técnico que volta a treinar o Vasco da Gama. Tivemos notícias aí no ano passado, o próprio Fred Guarín falou que ele aí estava praticamente fechado com um clube norte-americano lá dos Estados Unidos para atuar na Liga Americana. Era um sonho do jogador, queria estar perto do filho, queria morar nos Estados Unidos, mas recebeu uma ligação de Vanderlei Luxemburgo. Ele falou que em 10 minutos Vanderlei apresentou um plano para ele vir para o Brasil, apresentou um plano de futebol e ele se apaixonou e foi convencido rapidamente, tanto ele como seus familiares. Vanderlei falou com ele, com a sua esposa, para decidir essa situação. E aí, depois dessa conversa com o Vanderlei, Fred Guarín não teve dúvidas que o melhor caminho para ele seria encontrar e vestir a camisa do Vasco da Gama. Então eles têm essa amizade, Vanderlei tem uma grande amizade com Fred Guarín, e Fred Guarín, após ter jogado com a camisa do Vasco, se apaixonou totalmente pelo clube. Foi esse vai não vai no meio do ano passado, com relação a Fred Guarín, se ficava no Vasco ou se embora, teve problemas particulares com relação à sua esposa, eles acabaram terminando o relacionamento, ele ficou longe dos filhos, então foi algo que dificultou muito a permanência dele no Vasco, voltou para a Colômbia, estava um tempo parado, então o torcedor vascaíno ficou nessa.
ficou nessa esperança de Fred Guarim voltar a vestir a camisa do Vasco, até porque ele dava evidências que iam voltar a qualquer momento, postava foto ali com um short do Vasco, com um meião do Vasco. Então o Vasco é um time, é um clube que está presente diariamente na vida de Fred Guarim. Isso deixa aí um aberto, né? Deixa um relacionamento em aberto, tanto dele com o Vasco, tanto pro Vasco com ele. Então é um jogador que tem 34 anos, porém apesar de todo esse imbróglio, de toda essa novela, tivemos a notícia que no dia 31 de dezembro, Fred Guarim fechou com o Milionários, um clube da Colômbia, o clube de coração do jogador, porém fechou um contrato de apenas um ano. Um contrato aí que vai do dia 31 de dezembro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2021. E é algo que possivelmente pode sim ser mudado, como foi com o Vasco da Gama. Como eu falei, Vanderlei tem uma ligação muito forte com o Fred Guarim, tem uma relação muito boa com o jogador, e é um contrato de um ano, e o Vanderlei quer ter um longo trabalho no Vasco da Gama, que passa aí fácil de um ano. Então, caso o trabalho de Vanderlei passe de um ano, possivelmente aí o Fred Guarim já vai ter o seu contrato encerrado, terminando no ano que vem, no final do ano que vem, com apenas 35 anos, tendo chances sim de voltar ao futebol brasileiro, e aí seria uma novela que poderia os caminhos de Fred Guarim e do Vasco da Gama se reencontrar lá mais pra frente pro ano que vem. Porém, esse ano o Fred Guarim já tem um novo clube, não vai vestir a camisa do nosso Gigante da Colina, mas quem sabe ainda ao longo desse ano, ao longo do ano que vem, da temporada que vem, poderemos ver Fred Guarim no Vasco da Gama novamente. Agora é torcer, já que Fred Guarim não vai voltar, para que tudo dê certo com o Benítez, para que essa gestão faça alguma coisa decente, entre em contato com o Independente, entre em contato com o jogador argentino, a adiantar essa negociação e trazer de volta o nosso Ben 10. Mas rapaziada, se você curtiu, deixa aí nos comentários o que você acha de Fred Guarim, o que você acha de Ben 10, o que você acha da volta de Vanderlei Luxemburgo, deixa aí a sua opinião nos comentários aqui abaixo e também deixa o seu like e se inscreva no canal. Tô na meta de bater os 19 mil inscritos, mas para isso eu preciso da sua ajuda. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas!